Então agora a gente vai ver nosso primeiro tópico, né, que é a identificação de coeficientes. Então a gente tem o seguinte, a nossa equação do segundo grau, ela pode vir nessa forma escrita aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então a gente tem o seguinte no conceito, né? Teremos aqui um trinômio formando uma expressão, tá? E essa expressão está igualada a zero, transformando então toda essa expressão numa equação. E quando o nosso x está elevado ao quadrado, o valor, aí você tem que observar que tem mais de um x, correto? Então, o valor do x que tiver maior expoente, e esse expoente maior for quadrado, a gente então tem uma equação do segundo grau. Por que eu estou dizendo que o maior expoente tem que ser 2? Porque a gente sabe que vem escrito aqui, o meu x, quando não vem escrito expoente, significa que é 1. É x elevado a 1. Então, eu tenho que observar sempre o valor de maior, né, o maior valor, perdão, no meu expoente. Se esse maior valor do expoente for 2, é uma equação de segundo grau. Tá? Então vamos lá. Aplicando agora o conceito da identificação de coeficiente, observa o que a gente tem na letra A. A gente tem 2x ao quadrado mais 23x menos 39 igual a zero. Para identificar os coeficientes, a gente precisa sempre decorar isso aqui. O meu A é o número que acompanha o meu x ao quadrado. Sempre, tá? Então, toda vez que eu for identificar o A numa equação, eu vou sempre no x ao quadrado, na equação do segundo grau, né? Eu vou sempre no x ao quadrado, e o número que está acompanhando o x ao quadrado, ele é o coeficiente A. Bom, continuando, o número que vai estar acompanhando o x elevado a 1, que eu não preciso escrever, né? A gente sabe que o expoente é 1. Então, esse número que acompanha o x vai ser o nosso coeficiente b. E o monômio ali, né, que não tem parte literal, ou seja, que é um número sozinho, vai ser sempre o coeficiente c. Tá bom? Então, A acompanha x ao quadrado, b acompanha x e o c é um número sozinho. Tá? Tudo isso igualado a zero, porque é uma equação. Então, na hora de identificar, vamos colocar aqui A, 2, B, 23 e o nosso C. Agora tem uma dica aqui importante, tá? Sempre quando tiver negativo, você vai colocar o sinal acompanhando o número, tá bom? É como se fosse menos 39, um número negativo. Então a gente vai colocar aqui, ó, menos 39. Tá feita a identificação. A2, B23, C menos 39. Vou fazer mais um aqui, ó. Letra B. X ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. Bom, de cara a gente não tem o valor do A expresso, tá? Então o que acontece? A gente tem que saber que o A acompanha x ao quadrado, a gente já identificou o x ao quadrado aqui, e não veio nada escrito na frente. Quando acontecer isso, você vai colocar 1, tá bom? Significa então que o nosso coeficiente A equivale a 1. Agora no B, observa que eu tenho um sinal negativo aqui, ó. Então eu vou considerar esse sinal negativo como parte do número. Então vai transformar o número no número negativo, né? Menos 6. E por fim, eu tenho um número sozinho, que é o C. Então vai ser 5. Professor, mas por que eu tenho que considerar o sinal negativo? Isso é importante, não é? Se eu deixar passar, o que vai acontecer? Se você deixar passar o menos aqui, vai distorcer o cálculo todinho na fórmula, tá bom? Então é muito importante, tem que identificar com calma, com precisão e considerando os valores negativos também, tá? Vamos lá, letra C, eu tenho x ao quadrado mais 2x igual a zero. Bom, de cara a gente já percebeu que está faltando alguma coisa aí, né? Se eu tenho aqui, ó, 3 termos e de repente aparece só 2, a gente já observa que é incompleto, né? A equação está incompleta. Mas tem como resolver, professor? Claro que sim, né? Sem problema. Vamos lá. Identificando os coeficientes, mesmo caso que ocorreu aqui embaixo, ó, x ao quadrado. Quando não vem nada escrito, a gente sabe, então, que o A vai ser 1. Nosso B vai ser o que acompanha x. B é sempre o que acompanha x, tá bom? Então, nesse caso, vai ser 2. A gente vai colocar aqui 2. E o C
é um número sozinho. Observa, nesse exemplo a gente não tem o C, né? Então a gente vai dizer que C é igual a 0, tá bom? E aí a gente vai ter, nessa situação, uma equação de segundo grau incompleta. Qual o tipo de caso? Incompleta, C igual a 0, tá bom? Depois vou comentar sobre isso, vamos lá. Letra D, eu tenho menos x ao quadrado mais 144, tudo isso igual a 0. Então vamos lá. O 1, ó, como não vem nada escrito, eu vou colocar 1 aqui. Então agora, esse 1, ó, negativo. Tem que tomar cuidado com isso, senão distorce o valor da equação. O meu B é o que acompanha x, tá bom? Nesse caso, não tem nenhum número com x, né? X elevado a 1, não tem. Então eu vou dizer que B é igual a 0, tá? E aí eu tenho um número sozinho que equivale a C, né? Deixa eu botar uma colinha aqui. Então C vai ficar 144. Bom, se em cima, quando está faltando, né, um coeficiente, a gente coloca 0 e diz que é incompleta, aqui aconteceu a mesma coisa. Só que a diferença em relação às duas equações, que aqui vai ser incompleta, com o caso B igual a 0. Professor, mas por que identificar, dizer se é completa, se é incompleta? Porque olha só, pessoal, nessa circunstância de equação completa, a gente pode aplicar a fórmula de Bhaskara, que vai ser bem fácil e prático, né? Quando ela está incompleta, a forma mais fácil de resolver, se o C for igual a 0, é fazendo a fatoração dos polinômios. E se o B for igual a 0, a gente já tem outro método, que é pela raiz quadrada, tá? Então, assim, para cada situação, a gente vai ter uma resolução diferente, tá? Professor, mas tem como resolver tudo numa forma só? Ou numa fórmula só? Aplicando uma fórmula só? Tem. Mas a gente tem que tentar encurtar o caminho, né? Esse método que a gente vai aplicar de fatoração é rapidinho, prático, e o de raiz também, né? E todo esse conteúdo aqui a gente já aprendeu. Raiz quadrada, né? E a fatoração de polinômios, tá? Outra coisa importante que eu preciso comentar é que a gente sempre tem que identificar os coeficientes pelo número que está acompanhando a letra, tá? Por quê? Você vai focar aqui na letra x ao quadrado, você sabe que o a que está acompanhando x ao quadrado. Você vai focar na equação onde tem o x e sabe o número que está próximo do x é o coeficiente b, e o sozinho é o c. Porque ela pode vir desorganizada a equação. Pode acontecer isso aqui, ó. 23x mais 2x, correto? Menos 39, igual a 0. O que acontece? Quem veio primeiro escrito aqui? O 23x. O 23 é o coeficiente a? Não, né? Não é, porque para ser o coeficiente a, tem que acompanhar x ao quadrado. Então, lembra sempre de quando for identificar coeficiente, observar a parte literal do monômio, tá? A letra, e não a posição que os números estão aparecendo na equação. Poderíamos ter uma outra forma aqui, ó. Menos 39 mais 23 mais 2x ao quadrado, tudo isso igual a 0. Olha que confusão. O C está na frente, o B está no meio e o A está lá no cantinho. Tá, como é que eu posso dizer, desorganizado, né? Está escrito de uma forma diferente. Mas a identificação de coeficiente não vai pela posição que o número aparece, e sim por qual letra o número está acompanhando.